qual é a autoridade dessa senhora primeira-dama de se posicionar frente a uma autoridade de uma outra nação. Pelo amor de Deus! Chegamos na CPI das Bet. Vamos parar na Janja. Júlio Roque, me ajuda aí, cara. Bem, a Janja, falando do TikTok, diretamente no país da China, né? Onde o presidente Xi Jinping escuta pessoalmente a fala da Janja. Então, se fosse um elogio, não, ela não elogia o principal produto de mídia da China. Então é como se eu chegasse na sua casa, né, fosse almoçar na sua casa e quando estivesse almoçando e falava assim: a sua comida está horrível, a sua comida não presta. É mais ou menos essa comparação do que aconteceu por lá. Porém, a gente tem que citar sobre o país Brasil, que tem um representante que é o presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. A Janja é primeira-dama. Então, em certos assuntos estratégicos, diplomáticos, a Janja não poderia se meter. Mas é pelo que é visto, né, na mídia, ela tem uma presença muito forte dentro do governo, mostrando que as coisas se confundem, né, com o que ela pensa e qual é a agenda do governo. Isso está ficando uma coisa delicada que não vai acabar bem, Glauber. Pois é, vamos lá, cara. Isso aí, a gente tem a chamada TikTok, né? E a Janja. Janja e TikTok. Aí você pensa assim, pô, isso aí é irrelevante. Bom, a Janja deveria ser irrelevante. Ela não foi eleita. Ela é só a mulher do presidente. Agora, quando ela conversa com o presidente da China, que lá tu tem o Partido Comunista Chinês e que amarra a população, e ela diz, olha, o TikTok está atrapalhando o projeto político. Então, o que está em jogo aí, ao meu ver, é o Brasil, o governo do Brasil, o partido político que governa o Brasil, conversando com o Partido Comunista Chinês sobre uma ferramenta que atrapalha um projeto de poder, um projeto político. O que o Xi Jinping faz lá? Restringe a população, controla a comunicação e o poder deles. A China é o Partido Comunista Chinês. O que a Janja quer, e o que foi vazado nas informações, é o seguinte, é que o TikTok limite parte do pensamento político de contrário ao projeto político deles. Então, se há uma propagação no TikTok, se há uma propagação dominante de direita, ou como eles chamam de extrema esquerda, simples, Brasil, faça que nem eu, faça que nem o Partido Comunista Chinês. Proíba o teu povo de mexer nisso aí e se perpetue no poder. Tem questões da própria democracia brasileira, da liberdade do povo e impactos até geopolíticos. Miquéias, por favor, Miquéias. Glauber, a Janja, como sempre, se metendo onde não deve e causando transtornos para o Brasil. Primeiro, que ninguém tinha pedido a opinião de ninguém, principalmente dela. Estava se tratando ali de um jantar entre autoridades mundiais e ela resolveu lacrar. E ao lacrar, ela entrou num assunto muito delicado para a China, que é o TikTok. Por quê? O TikTok já é uma plataforma que vem sendo acusada por vários países de roubar dados dos seus usuários. Tanto que os funcionários públicos da Áustria, Bélgica, Estônia, França, Países Baixos, Noruega e Taiwan são proibidos de terem esse aplicativo no seu celular, porque é um aplicativo suspeito de roubar dados. Os Estados Unidos estão tentando obrigar o TikTok a vender o TikTok para alguma empresa americana, para poder continuar trabalhando lá. E aí a Janja toca nesse assunto com o Xi Jinping, dizendo que a extrema-direita está se utilizando do TikTok para conseguir expandir o processo da direita no país. Só que a verdade é que o governo de esquerda no Brasil quer proibir qualquer rede social que dê valor a um posicionamento político diferente. Mas a China, por mais que ela pratique controle social, ela não proíbe as redes sociais. O que ela faz, na verdade, é uma coisa chamada crédito social. O seu perfil pessoal na internet é acompanhado diretamente pelo governo.
E se você fala mal do governo, se você se posiciona contra o governo, você perde créditos sociais. E ao perder créditos sociais, você fica, às vezes, impedido de conseguir um emprego, porque a sua pontuação é baixa. Mais ou menos como nós temos aqui um Serasa Score, baseado nas suas dívidas, lá é baseado na sua dívida moral com o governo, se você é um bom cidadão ou não. Então o Xi Jinping respondeu para ela de maneira ríspida: olha, se você quiser bloquear, você bloqueia, o país é seu. Mas gerou um incômodo diplomático muito grande, porque o TikTok, especificamente para a China, é uma situação muito delicada. E como eu falei, a China não proíbe o TikTok, não proíbe o Instagram, ela não trava as redes sociais. Ela simplesmente te pune pelo que você fala no seu discurso. Levemente parecido com o que já está em curso no Brasil. Óbvio que lá é muito mais grave. Mas aqui a gente já tem, né, algum cuidado. Às vezes a gente, ao invés de falar comando vermelho, a gente fala C vermelho aqui no YouTube, justamente para não tomar uma punição. Mas hoje nós tomamos uma punição da plataforma. Na China, você toma uma punição do governo ao ponto de você não ter direito a alguns serviços básicos do governo, não ter direito a viajar, por exemplo, não ter direito a andar de ônibus se o seu crédito social for muito baixo. E a Janja, como sempre, sem pesquisar a realidade daquele país, por acreditar que por ser de esquerda é tudo igual, ela chega e solta uma pérola dessa numa situação extremamente inconveniente. Pois é, ô Miquel, inconveniente, mas mostra o pensamento deles, né? Mostra o que pode estar em curso. Quando você fala do crédito social chinês, aqui no Brasil já teremos o Drex. E aí, quando você receber o teu Bolsa Família, quem está em casa e recebe algum benefício do governo, a sua aposentadoria, qualquer coisa que venha do governo, você vai receber pelo Drex, a moeda digital brasileira. E por que não, no futuro, ter também o crédito social? Ô Batata, se tu aprontar, você vai ficar com a avaliação ruim. E aí, no futuro, o teu vídeo no TikTok, se você postar um vídeo, o que acontecer lá no teu TikTok, você pode ter uma avaliação baixa. E isso aí vai te prejudicar. Se prepare. Isso vai chegar no Brasil também. Batata, por favor. Não, eu apavorado. Esse tipo de avaliação para mim não tem nem condições. O TikTok já acabou com a minha vida. Mas Janja, mais uma vez, dando as suas declarações maravilhosas, emblemáticas. E com certeza, como o Glauber falou, a intenção é clara, né? É clara. Porém, qual é a autoridade dessa senhora primeira-dama de se posicionar frente a uma autoridade de uma outra nação? Pelo amor de Deus, não me interessa a relação diplomática, se é boa, se é ruim, a discussão não é essa. Mas a discussão é, cadê a capacidade de se fechar a boca dessa mulher, pelo amor de Deus? Pois é, o Batata, mas tu já parou pra pensar que se não for ela, vai ser o companheiro, o marido dela, que tem alguma moral também pra você? Não. Aí a guerra é séria. É séria, a guerra é séria. A verdade é que é complicada, cara. Pois é, cara, é isso que eu falo. A proposta do Fala Glauber é repercutir diferente da mídia. Porque por trás de uma notícia dessa, a notícia é falas polêmicas da Janja. Aí todo mundo, por que a Janja tá falando? Por que a Janja? O que a Janja tem a ver com isso? Meu irmão, o que a Janja pensa, o Lula também pensa. A Janja pode estar na sucessão política no Brasil. Então, o que a tua mulher pensa, o que a mulher do Júlio Roque, o que minha mulher pensa, diz muito sobre nós. Ou senão a gente não estaria com essas mulheres, concordamos? Agora, a mulher do Lula, ela viajou uma semana antes para encontrar o presidente da França, o Macron. A mulher do Lula, ela tem uma liberdade dada pelo Lula, dada pelo Brasil, porque o Brasil votou nele, e ele dá para ela. Ou ao contrário, né? Enfim, você entendeu, né? E aí, ô Júlio Roque, você acompanha o meu raciocínio, cara, que isso aí pode ditar o rumo geopolítico no futuro, tanto no controle social, como o Miquel alertou, quanto no alinhamento e como o governo brasileiro se comporta quando lida com outros líderes, principalmente, no caso aqui, Partido Comunista Chinês. O que está em jogo é fechar a boca ou amarrar a população brasileira, seja através do TikTok, seja através do Drex. Por favor, Júlio Roque. Bem, acabamos de citar o caso da
da menina das bets lá na CPI, que torna relevante, né, as redes sociais e a internet. Muito relevante. E agora vemos a China, com a sua importância no TikTok, que é um aplicativo de celular muito difundido no mundo inteiro. Podemos reparar também que a China já teve problemas com a Huawei, uma marca de fabricante de modem e equipamentos eletrônicos ligados também à web, que teve problemas com o Reino Unido. Na época, já deve ter uns 5 a 8 anos, né? Na época, se descobriu que os equipamentos comprados pelo governo inglês estava simplesmente hackeando todos os dados do governo e mandando para a China. Então, há muito tempo atrás, a gente já tinha um problema com um device, né, um dispositivo que fazia isso. Agora, com esse mundo do software, que são os aplicativos, é impossível se dizer que os aplicativos não têm intenções que você não conhece. Então, não fique pensando que o aplicativo faz apenas aquilo que você quer e pronto. Todo mundo já sabe que o Google, mesmo com o aparelho desligado, ele dá todo o seu trajeto o tempo todo quando o celular está com você. Então, se você manter o celular no bolso durante 10 horas, ele vai mostrar aonde você estava no planeta nessas 10 horas a cada minuto. Então, temos um vazamento de dados. O aplicativo, ele faz o que foi determinado, mas você acha que ele só faz o que foi o determinado? E as outras coisas que não estão aos seus olhos, que são essas intenções. Então, muito cuidado, porque os aplicativos como um todo, não só o da China, como o TikTok, estamos utilizando a plataforma YouTube. A plataforma YouTube também tem o seu resgate de dados. O que será que o YouTube está se municiando com todos esses dados obtidos de todos esses usuários? Eu tenho certeza que nós, população normal, não sabemos a real intenção da utilização desses dados. Então, mais uma vez, a gente explora, né, a cyberguerra, né, que é o cyberwar, que é uma temática muito importante para todos os países. Impossível, né, de não se falar da China com essa proeminência na web, no mundo digital e nas cyberguerras. Não à toa, a China correu para produzir o TikTok. Depois dos Estados Unidos dominando com a rede, com o Instagram, a interação social no mundo, a China foi lá, viralizou o TikTok, expandiu. Inclusive, isso está em debate lá nos Estados Unidos com o Trump, querendo que a empresa americana tenha metade do TikTok para o TikTok poder operar lá. Miqueias, tamo ferrado. Esse é o recado? Estamos ferrados, Glauber. E assim, a situação é muito séria, tá? Essa fala da Janja mostra que o governo PT quer cada vez mais controlar o que pode ser dito ou não na internet. Nós já falamos aqui uma vez que o governo quer um Ministério da Verdade para definir o que é fake news ou não, com base na fala deles. E o governo também lançou um programa alternativo ao WhatsApp. Inicialmente, eles estão dizendo que é só para comunicação interna, para a segurança das instituições, porque o WhatsApp não é uma ferramenta segura, que pode vazar isso, aquilo, outro. Mas já há indícios de que eles querem expandir essa ferramenta como uma alternativa ao WhatsApp para a população. E aí eu te pergunto, você teria coragem de conversar pelo WhatsApp do governo, passar suas informações? A gente sabe que a Receita Federal, por exemplo, quando o governo quer taxar, cobrar impostos, é muito boa. A inteligência artificial da Receita Federal analisa as nossas redes sociais para ver se nós estamos viajando, se nós estamos comendo em lugares caros, para analisar se isso é incompatível com a nossa renda. Isso já foi noticiado, isso já foi falado pelos membros da Receita Federal, que esse tipo de inteligência artificial está sendo posta em prática. E aí você imagina o que vai acontecer em breve quando esse tipo de inteligência artificial for direcionado para ver quem é que está falando mal do governo, quem é que concorda com o governo ou não. A gente já tem um exemplo muito claro que pouco se está dando, que é, por exemplo, a redação do Enem. A redação do Enem, se você falar uma palavra que pareça ofensiva, que pareça um discurso de ódio, a sua redação vai ser zerada. E a gente sabe que muitas das vezes você discutir questões de gênero, né? Você discutir questões de cor,
questões de cota, tendo um posicionamento fora daquilo que a mídia tradicional, que o meio acadêmico considera como politicamente correto, você é taxado como alguém que pratica discurso de ódio. Então, se no Enem uma palavra errada já pode zerar a sua chance de ir para uma faculdade pública, o que virá por aí se nós deixarmos que o governo comece a controlar as redes sociais? Vamos prestar atenção, porque essa fala, embora todo esse imbróglio diplomático com a China, essa fala é o menor dos nossos problemas. Se atentem a essa questão do Enem. Uma palavra que seja considerada discurso de ódio, um pensamento que fuja daquilo que é politicamente correto, você perde a sua chance de entrar para uma faculdade federal. Então, fica dado o recado que tempos sombrios estão por vir, se nada for feito. Pois é, Miquel, excelente. Cara, muito bom. É isso. Não basta você ver só a manchete. Fala da Janja causa polêmica. Lula fica puto porque vazou a fala da Janja. Cara, o que está em xeque aí, o que está em jogo, é que esse é o projeto político do partido que governa o Brasil, alinhado com o Partido Comunista Chinês. E ele falou, simples, pô, proíba o teu povo, quem manda é você. Eles são escravos, faça o que quiser. O governo Lula já tentou regulamentar a rede social, tem o apoio do STF. O Brexit está em curso. O Brasil é dependente de benefício social do governo. 1/4 da população depende do governo. Então, meus amigos, se preparem, fiquem atentos, teremos eleições, temos que repercutir, você tem a rede social ao seu favor, viralize conteúdos e assim, até hoje, assim a gente vai conseguindo retardar esse projeto. A rede social não foi regulamentada porque a repercussão foi negativa. Tem um apoio do consórcio de televisão. Eu fiz podcast falando sobre isso em 2023. Maio de 2000, já foram 2 anos, nada foi regulamentado. Não temos um crédito social ainda, mas o futuro, infelizmente, a chance de termos é enorme. Bom, você chegou até aqui e você dá aquela moral sempre pro Fala Glauber, cara, porque, ó, eu mostrei o gráfico para vocês e olha que gráfico lindo, cara. Olha lá, várias reações. Foi eu falar aqui, ó, no início do programa, olha aqui, ó, o gráfico gritando aqui. Depois ficaram mornos. Eu falei, pô, pessoal, usa esse coraçãozinho aí, dá a reação. Olha lá, 16 mil reações de coraçãozinho. Isso é magnífico. Se você só pode dar uma curtida, mas aqui você pode, porra, dar todo o apoio para o canal. O YouTube, essa máquina inteligente, como o Júlio Roque e Miquel falaram, vai entender o quê? Essa comunidade é engajada com esse programa. Eles gostam do conteúdo. Gostando do conteúdo, outras pessoas terão oportunidade de conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso canal e assim poderemos contribuir ainda mais com a sociedade brasileira. Agora, tá faltando essa moral no like. Nós temos 1.600 likes somente. Cara, se você tá aí até agora e não deu like, dá essa moral. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes, pelo menos. Faltam só 400 likes. Isso é importante. Cara, porra, minha mulher falou assim, amor, eu vi você pedindo like, eu nunca vi você fazer isso. Eu falei, pois é, amor, eu cheguei até aqui, não gosto de pedir like. Só que o momento pede, porque nós estamos no novo formato, muita gente não conheceu esse formato ainda. Para as pessoas conhecerem o formato, o engajamento o YouTube tem que mostrar. Nós sofremos limitação pelo nosso conteúdo. Por exemplo, falar comando vermelho não pode. Falar crime não pode. Nesse momento que eu estou falando, vai vir a punição ali na frente. Isso, a gente vai vencer essa barreira como? Mostrando que a sociedade brasileira gosta do conteúdo. O canal é responsável, nós nos responsabilizamos por tudo que falamos. Mas nós precisamos passar por essas barreiras da rede social. Então, muita coisa a gente não pode falar e falamos. Não podemos por quê? Ué, existe facção, existe crime, se a gente não falar, se a gente não cobrar as autoridades, vão continuar tendo mais ainda. E eu não vou ter a possibilidade de, junto com outras pessoas que estão comunicando, promover uma esperança de mudança.
Então, a guerra é cultural, a guerra é informacional e nós estamos inseridos nela. Tem várias formas de confrontar, tem várias formas de combater. A nossa é no microfone, aumentando a nossa massa crítica e te passando a informação além da notícia.